Palavra de Deus para nossa meditação. No livro de Daniel, capítulo 10, versículo 8, diz assim: Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. Glórias a Deus. Daniel, servo de Deus, ele está dizendo o que aconteceu. Daniel, antes de ter esta visão, ele estava 3 semanas sem comer, né? E Daniel teve esta visão de um anjo, E este anjo, o rosto deste anjo parecia como tinha a formosura de um relâmpago, e os olhos como tocha de fogo, né? Os homens que estavam ali com Daniel, o servo de Deus, eles não viram o que Daniel viu, né? Mas ainda assim, eles temeram. E eles fugiram, correram, se esconderam, sem ter visto o anjo. Mas Daniel está dizendo que ele viu, como ele viu a formosura do anjo, né? E o que aconteceu? Que Daniel, ele não teve forças. Ele desmaiou. Ele caiu. Ele não aguentou. Não teve força. Mas ele ouviu a voz do anjo dizendo, falando com ele, né? Além de ver, né? E que eu quero dizer, trazer nesta mensagem, é que Daniel estava em jejum 3 semanas. E assim, Deus concedeu esta oportunidade para que ele tivesse esta visão. E ele viu o anjo. Ele não aguentou de maneira nenhuma na presença daquele anjo, né? E ele caiu. Verdade é essa. Infelizmente, hoje em dia, existe muitos e muitos dizendo que está vendo anjos. Anjos, nenhum. Estão vendo mais de um. Estão vendo 5, 7 anjos rodeando eles. Estão vendo anjo entrando e saindo. Em muitos e muitos lugares, podemos observar que muitos estão agindo desta maneira, vendo anjo. E com eles nada acontece. Eles estão olhando, vendo os anjos e está tranquilo, tudo na paz. Com Daniel, o servo de Deus, não. Foi diferente. Daniel, primeiramente, estava em jejum 3 semanas, sem comer. Aí ele viu, sim, o anjo com esta forma, qual li, rosto em forma de relâmpago, olhos como tocha de fogo. Imagine, ver um anjo nesta forma, né? E quando Daniel ouve a voz do anjo, Daniel não aguenta, desmaia, cai. E hoje em dia, infelizmente, muitos estão vendo anjo, muitos anjos, rodeando eles, e nada acontece com esta pessoa. E o Senhor Jesus, ele diz, né, a respeito dos falsos profetas. Existem pessoas que dizem que não são nem pregadores, eles são somente profetas.
e eles também estão vendo o anjo. E o Senhor Jesus está dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos. E ele diz ainda: é preciso perseverar até o fim. O Senhor Jesus, ele está dizendo. E perseverar até o fim é perseverar nesta palavra viva, acreditando nesta palavra santa e poderosa, é perseverar na nossa fé no Senhor Jesus, nas promessas que Ele faz em nossas vidas, é perseverar até o fim, confiar até o fim para ser salvo. Não acreditar em qualquer palavra, mas nesta palavra que é fiel e verdadeira. E o livro de Apocalipse diz exatamente desta maneira: esta palavra é fiel e verdadeira. Que nós possamos receber em nossos corações esta palavra fiel e verdadeira. Daniel viu, sim, o anjo. E caiu, desmaiou, porque não aguentou aquela presença, né? Imagine ver um anjo com um brilho de um rosto de relâmpago, em forma de um relâmpago. Os olhos em tochas de fogo. Não é para qualquer um. E ele estava ali, ele jejuou. Ele estava 3 semanas, volto a repetir, 3 semanas. E foi concedido para que ele visse. Quando ele ouviu a voz, né, do anjo, né, pronto, desmaiou. Mas ouviu. Agora, infelizmente, muitos estão vendo e não acontece nada. Eles andam para lá e para cá e tá normal, tudo normal. Só Jesus, para ter misericórdia de verdade. Meus amados, que possamos ouvir esta voz aqui, que é a voz do Senhor Jesus, Deus falando em nossos corações, que possamos estar ali firme nas promessas do Senhor Jesus, volto a repetir, né? E ser perseverante até o fim. E quando o Senhor Jesus ele diz que é necessário que tudo isto aconteça, ele está dizendo também que é necessário sim que os falsos profetas, né, que estão falando tantas e tantas coisas, que estão vendo tantas e tantas coisas, que isso tudo aconteça. O Senhor Jesus ele diz: é necessário que tudo isto aconteça. Quando ele fala a respeito de guerras, né, de nação contra nação, ele fala sobre os falsos cristos que surgirão, né? Ele fala a respeito, volto a repetir, dos falsos profetas que enganarão a muitos, e se possível até os escolhidos. Ele diz, se possível, mas não é possível. Porque os escolhidos de Deus, do Senhor Jesus, conseguem discernir a verdade esta. Meu amado, que você possa estar sendo alimentado da palavra de Deus no seu coração e que você possa ser obediente à voz do Senhor Jesus. Ou seja, que nós possamos ser obediente à voz do Senhor Jesus e fazer o que o Senhor Jesus nos manda, que é ministrar esta palavra em todos os corações. E que aquele que crer
nesta palavra viva, santa e verdadeira. Aquele que aceita, aquele que recebe, aquele que confessa ao Senhor Jesus, receba a salvação. O Senhor Jesus, ele diz exatamente assim: ide por todo o mundo e pregai este meu evangelho, as boas novas. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Esta é a mensagem do Senhor Jesus para o seu coração e o meu coração. Que possamos estar de verdade alimentados desta palavra viva, santa e verdadeira. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Aleluia, Jesus.